Vidas que inspiram. Patrício. Envolto na lenda e glorificado pela santidade, o grande missionário irlandês do V século é uma das figuras mais mal interpretadas da história da Igreja. Não obstante a opinião popular, Patrício não era nem católico romano, nem irlandês, e sua promoção à santidade foi concedida no Concílio de Wittenberg, cerca de 2000 séculos depois da sua morte, como um incentivo para colocar a Igreja celta sob o domínio católico romano. Hoje, porém, seu nome tornou-se praticamente sinônimo do catolicismo irlandês e seu verdadeiro ministério ficou obscurecido para além de qualquer reconhecimento. Patrício nasceu numa família cristã na província romana de Bretanha, cerca de 389 anos após Cristo. Seu pai era diácono e seu avô sacerdote da Igreja celta. Isso ocorreu durante o período anterior ao domínio romano, quando quase todo o clero era casado. Pouco se sabe dos primeiros anos de Patrício, mas quando chegou à adolescência, sua cidade, que ficava próxima à costa oeste da Bretanha, foi invadida por um bando de saqueadores irlandeses e muitos dos jovens do sexo masculino, inclusive Patrício, foram levados para serem vendidos como escravos. Patrício foi vendido a um fazendeiro de Slanish, onde cuidou de porcos durante 6 anos seguintes. Embora tivesse sido criado num lar cristão, Patrício não tinha fé pessoal em Deus. Durante os anos de cativeiro, ele começou a refletir sobre sua condição espiritual e sua vida mudou. O Senhor permitiu que compreendesse minha incredulidade e me mostrou que, por mais tarde que fosse, eu podia lembrar de minhas faltas e voltar-me para Deus de todo o coração. Ele interessou-se pela minha triste condição e compadeceu-se da minha juventude e ignorância, protegendo-me mesmo antes de vir a conhecê-lo e obter sabedoria para distinguir entre o bem e o mal. Ele fortaleceu-me e consolou-me como um pai faz a seu filho. A partir dessa época, escreve Bruce, a vida de Patrício foi marcada por oração intensa e persistente, e de tempos em tempos ele tomava consciência de uma advertência interior em que reconhecia a resposta divina às suas orações. Foi um sinal desse tipo, no fim dos seus 6 anos de servidão, que o levou a fugir de seu dono e seguir pela costa marítima, até um porto onde encontrasse um navio que o tirasse da Irlanda. Ele realmente encontrou o navio sobre o qual a voz interior o advertia. Como homem livre, Patrício viajou para a ilha de Santo Honorato, junto à costa da Riviera Francesa. Isolando-se por algum tempo em um mosteiro que ali havia, ele voltou mais tarde ao seu antigo lar, onde foi recebido por parentes que tinham sobrevivido ao ataque que fora capturado. Durante esse período, após sua volta à Bretanha, relata Patrício em sua confissão, é que Deus o chamou na calada da noite. Este foi o seu chamado macedônico. Vi um homem chamado Victórico, como se viesse da Irlanda com inúmeras cartas, e ele deu-me uma delas. Enquanto lia o começo da carta, pensei naquele mesmo momento ouvir a voz daqueles que estavam para além da floresta de Foclut, junto ao mar ocidental. E foi isso que me disseram. Por favor, jovem santo, venha e ande entre nós novamente. O grito deles atingiu meu coração e não pude continuar lendo, e então acordei. A missão de Patrício à Irlanda não teve lugar imediatamente após o chamado. Ele foi primeiro estudar na igreja de Auxerre, na Gália, mas mesmo depois de seu período de estudo e sua ordenação como diácono,
seus superiores duvidaram de sua capacidade para tal missão e indicaram Paládio para a mesma. Paládio, porém, morreu menos de 1 ano depois de chegar à Irlanda e isso abriu caminho para Patrício. Ele já passara a casa dos 40, mas aparentemente achava-se mais ansioso do que nunca para cumprir seu chamado. Quando Patrício chegou à Irlanda em 432, havia grupos isolados de cristãos, mas a vasta maioria do povo continuava firmada no paganismo. Eles adoravam o sol, a lua, o vento, a água, o fogo e as pedras, assim como criam em espíritos bons e maus de todos os tipos, habitando as árvores e os montes. A magia e o sacrifício, inclusive o sacrifício humano, faziam parte dos ritos religiosos realizados pelos druidas ou sacerdotes. Não é de se surpreender que Patrício imediatamente encontrasse forte oposição por parte dos druidas, mas ele aceitou a ordem social e política deles e, finalmente, alguns dos poderosos chefes druidas foram convertidos ao cristianismo. Não demorou muito para que os druidas, como uma classe, começassem a perder seu poder, mas suas crenças mágicas perduraram mediante a aparente transigência de Patrício com o paganismo. Ele procurou diminuir o prestígio das mesmas, segundo Bruce, não pelo poder da mensagem cristã, mas por provar ser um druida mais poderoso do que os druidas pagãos, cujo fenômeno os missiólogos modernos reconhecem como encontro ou confronto de poderes. Este tipo de magia supersticiosa continuou durante séculos no cristianismo celta. Logo depois de chegar à Irlanda, Patrício assegurou uma importante vitória ao converter o rei Loigair a conceder tolerância religiosa para os cristãos. Pouco tempo depois, o irmão do rei foi convertido e doou terras a Patrício para construir uma igreja em seu domínio. Após o estabelecimento da igreja, Patrício mudou-se para outras regiões onde o evangelho jamais fora pregado, e por volta do ano 447, depois de 15 anos de pregação, grande parte da Irlanda havia sido evangelizada. Embora a essa altura Patrício fosse reconhecido em toda a Irlanda como um grande homem de Deus, sua popularidade e prestígio não haviam sido fáceis. Em sua confissão, ele conta a vida perigosa que teve. Doze vezes enfrentou situações em que correu risco de vida, inclusive um sequestro angustiante e um cativeiro de 2 semanas. Apesar disso tudo, ele continuou seu trabalho por mais de 30 anos, motivado pelo medo, além de várias outras coisas. Temo perder o trabalho que comecei com receio de que Deus me considere culpado. Os métodos evangelísticos de Patrício eram semelhantes, de certo modo, aos de tantos missionários antes e após ele. Seu primeiro passo na evangelização de uma nova área era atrair o líder político na esperança de que seus subordinados o seguissem, e ele não deixava de encher de presentes esses governantes locais. Ao contrário de tantos missionários católicos, porém, Patrício e os missionários celtas que o seguiram deram grande ênfase ao crescimento espiritual. Os convertidos recebiam instruções intensas sobre as Escrituras e eram encorajados a envolver-se no ministério. As mulheres desempenhavam um papel significativo nas igrejas celtas, embora Patrício tivesse cuidado em seu relacionamento com elas, na sua condição de solteiro, recusando os presentes das mulheres piedosas para que não surgisse qualquer causa de escândalo. O sucesso enorme de Patrício como missionário e evangelista evidenciou-se nas 200 igrejas plantadas por ele
e nos 100.000 convertidos que batizou segundo se calcula. Ele estava, porém, sempre consciente de suas falhas e dava crédito a Deus por todos os seus empreendimentos. O que lhe faltava em força própria, Deus graciosamente provia, e ele concluiu sua confissão com o seguinte testemunho: oro para que os que creem e temem a Deus, quem quer que se tenha dignado a examinar ou aceitar este documento preparado na Irlanda por Patrício, o pecador, homem inculto como se sabe, para que ninguém jamais diga que foi minha ignorância que realizou qualquer coisa que fiz ou mostrei conforme a vontade de Deus, mas julguem e seja verdadeiramente crido que foi dom de Deus. E esta é a minha confissão antes que morra.